galera, sensacional! Pessoal, na aula de hoje, atendendo a pedidos aí, como eu falei na aula passada sobre tipos de sujeito, hoje eu falarei sobre os tipos de predicado. Os tipos de predicado são três. O predicado pode ser um predicado verbal, pode ser um predicado nominal ou pode ser um predicado chamado de predicado verbo nominal. Galera, olha que sensacional. No predicado verbal, nós temos que ter uma frase que indica sempre uma ação. Ou seja, nós precisamos de um verbo de ação. E aqui eu tenho um exemplo. Ó. Os meninos viajaram. Lembra da aula do sujeito? Qual é o verbo? Viajaram. Quem é que viajou? Os meninos. Os meninos, portanto, será o sujeito. De que tipo mesmo é esse sujeito? Sujeito simples. Mas como na aula de hoje nós estamos falando sobre tipos de predicado, o tipo de predicado daqui, deste predicado que é viajaram, é um predicado verbal, porque viajar indica uma ação. Então lembra disso. Se o verbo indicar uma ação, o predicado é um predicado verbal. Predicado verbal indica uma ação. Esse predicado aqui, ó, viajar é uma ação. Carlos chegou ao curso. Sublinha o verbo. Qual é o verbo? Chegou. Quem é que chegou? Carlos. Carlos é o sujeito. E o resto, o predicado. Que tipo de predicado é esse? Chegar é uma ação? Sim. Se chegar é uma ação, o predicado é, portanto, um predicado verbal. Beleza? O predicado verbal ocorrerá com os verbos transitivos diretos, com os verbos transitivos indiretos, com os verbos transitivos diretos e indiretos ou com verbos intransitivos. Já o predicado chamado de predicado nominal não indica uma ação. Ele tem esse nome porque o núcleo do predicado é um nome, é um predicativo. Então ele sempre terá um predicativo, ele sempre terá uma qualidade, ele sempre terá um predicativo do sujeito. Na verdade, o predicado nominal é formado por um predicativo e ele vai ter sempre um verbo chamado de verbo de ligação. Lembra? Verbo de ligação são os verbos ser ou estar, ou qualquer verbo do mundo que possa ser substituído por ser e estar. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar. Olha a frase. Sandro é inteligente. Perceba, quem é que é inteligente? Sandro. Sandro é o sujeito da oração. O resto é o predicado. Perceba que é inteligente não é uma ação. Pelo contrário, eu tenho aqui, ó, é inteligente, é uma característica, é uma qualidade de Sandro. Portanto, é um predicativo. Como é uma qualidade do sujeito, é um predicativo do sujeito. Sensacional, galera? Ok, este verbo é um verbo chamado de verbo de ligação. O que é mesmo um verbo de ligação? Ser ou estar, ou qualquer verbo do mundo que possa ser substituído por ser e estar. Beleza? Olha, Carlos parece estressado. Quem é que parece estressado? Carlos, sujeito da oração. E o resto é o que, galera? Predicado da oração. Parece estressado não é uma ação. Observe, Carlos está estressado. Mesmo que eu diga para você, um exemplo, Ana anda preocupada. Esse anda não é no sentido de andar, não. É no sentido de Ana está preocupada. Então esse anda é um verbo de ligação também. E o predicado na frase Ana anda preocupada é um predicado nominal também. Beleza? E sempre terá um que, não se esquece disso, predicativo. Então no predicado verbal nós temos uma ação. No predicado nominal nós temos um predicativo, sempre com um verbo de ligação. Normalmente em provas de concursos, em prova de vestibulares, na sua provinha aí na escola, deve cair o predicado verbo nominal. E eu vou lhe ensinar um macete, porque você a essa altura do campeonato já entendeu se o predicado verbal é aquele que indica ação,
Se o predicado nominal é aquele que tem predicativo, o predicado verbo nominal terá uma ação mais um predicativo. Isso tem na gramática. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Por isso eu vou lhe dizer o seguinte: o predicado verbo nominal é aquele quando antes da qualidade, não esquece disso, ó, antes da qualidade encaixar e ele estava ou e ela estava. Anotou aí esse macete sensacional? Ó, se encaixar antes da qualidade, ou seja, antes do predicativo, ó, galera. E ele estava é predicado verbo nominal. Olha o exemplo. Carlos chegou estressado. Chegar é uma ação? É predicado verbal. Opa, mas a frase é Carlos chegou estressado. Dá para eu colocar aqui no meio, ó, Carlos chegou e ele estava estressado, sim ou não? Dá. Então esse predicado é um predicado verbo nominal. Olha aqui um outro exemplo. Agora um exemplo eu vou colocar aqui que não dá para encaixar. Ó. Comi um almoço regional. Comi um almoço e ele estava regional? Não. E ele era regional. Percebe? Regional é uma característica inerente ao almoço, própria do almoço. Então aqui eu não tenho um predicativo, eu tenho um adjunto adnominal, porque é uma característica própria dele. Comi um almoço quente. Comer é uma ação, concorda comigo? Quente é uma qualidade. Aqui também, ó. Comi é uma ação. Regional é uma qualidade. Mas o que é que diferencia? O macete que eu lhe dei nesta aula sensacional. Ó, comi um almoço e ele estava quente. Se encaixar antes da qualidade e ele estava, o predicado é verbo nominal. Olha, encontrei-o chateado. Encontrei-o e ele estava chateado. Encontrar é uma ação, chateado é uma qualidade. Mas o mais importante aqui é lembrar, se antes da qualidade encaixar e ele estava, é um predicado verbo nominal. Então vamos lá. Olha só, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O predicado verbal é aquele que indica uma ação. O predicado nominal terá um verbo de ligação mais um predicativo, mais uma qualidade. O predicado verbo nominal, antes da qualidade que terá, você encaixará e ele estava. Pessoal, muito obrigado por estarmos aqui nesse português sensacional. Curta se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, que aí vem mais dica para você detonar nos estudos. Um forte abraço e até o próximo encontro.